Vai pro jogo achando que você pode perder, é melhor não ir, né? Não vai, não vai. Olá, meu nome é Leonides Farias, sou médico dermatologista. Estamos aqui hoje, mais uma vez, com muito prazer, recebendo o Dr. Gustavo Friaça, médico urologista. Dr. Gustavo, seja muito bem-vindo ao podcast IPES. Boa noite, doutor. Prazer é meu estar aqui mais uma vez para contribuir com vocês. Dr. Gustavo, eu vou começar hoje para a gente falar sobre um tema muito importante. E para alguns homens até um pouco difícil de tocar nesse assunto. É sobre impotência sexual. Dr. Gustavo, existe muita procura no consultório, no ambulatório de urologia sobre homens com queixas de impotência sexual? Sim, é uma procura muito comum. A impotência sexual, ela começa, né, em homens a partir ali dos seus 60 anos de idade. Não é comum em pacientes jovens, né? Porém, a gente pega muito paciente jovem já com queixa de impotência sexual, mas já pega mais por fator psicogênico, né? Existem alguns fatores para disfunção erétil, né? Que é a disfunção sexual. Nós fazemos uma pesquisa de todos esses fatores e quando o paciente é mais jovem, ele pega mais na parte de disfunção erétil psicogênica, e quando o paciente é mais velho, ele já pega na questão de parte hormonal, principalmente no déficit de testosterona, né? O homem, com seu envelhecimento, a testosterona ela tende a diminuir a sua produção. O testículo, que é o órgão produtor da testosterona, o principal órgão produtor, né? Claro, tem outros que produzem também, mas o testículo é o principal órgão produtor. Com o envelhecimento do homem, ele vai diminuindo um pouco essa produção natural. Dr. Gustavo, então os homens que sofrem com, né, a impotência sexual ou de impotência sexual, eles podem procurar urologista e devem procurar urologista. E existe uma rotina de exames que eles vão fazer para poder estar investigando se tem alguma coisa biológica, alguma deficiência de algum hormônio. O que o senhor me fala sobre isso? Com certeza, o paciente com disfunção erétil, né, ele deve procurar o urologista para fazer a sua investigação. A investigação os exames, né, que nós solicitamos são exames hormonais, exames para avaliar se o paciente tem alguma disfunção orgânica, diabetes atrapalha muito o paciente, hipertensão é outra coisa que também faz o paciente ter disfunção erétil. A parte cardiológica, a insuficiência cardíaca, o paciente com insuficiência cardíaca grave, ele pode ter também cursar com disfunção erétil. Avaliamos a parte hormonal, todo mundo pensa que é apenas a testosterona, mas não é. Nós também avaliamos a parte de tireoide, o hipotireoidismo ou hipertireoidismo também pode causar a disfunção erétil. Pacientes que têm algum déficit, alguma produção de prolactina em excesso, a hiperprolactinemia, também pode causar disfunção erétil. Então, assim, não é só a testosterona, tem vários hormônios que são investigados para investigar alguma patologia base que está causando a disfunção erétil. Como eu disse, pacientes jovens, muitos deles chegam com uma disfunção erétil psicogênica. O que é isso? Ele está num nível de ansiedade tão intensa que ele não consegue se concentrar ali para a relação sexual. Ele libera uma descarga adrenérgica tão grande que ele não consegue concentrar naquele momento. Então ele acaba tendo uma disfunção erétil psicogênica. Ele não tem nenhum problema hormonal. Ele simplesmente não está preparado psicologicamente naquele momento. Isso acaba gerando uma disfunção erétil também. Eu vou entrar só um pouco nessa da disfunção erétil psicogênica, porque só lembramos que o sistema nervoso parasimpático, que é o que relaxa, ele faz a ereção. Certo. E o que faz a ejaculação é o simpático. Então, são dois sistemas completamente diferentes. Então, você tem que relaxar para ter uma ereção e você tem que dar uma ativada para você ter ejaculação. Que é outro problema também, né? Além da disfunção erétil, ejaculação precoce, outros problemas que o Dr. Gustavo Friaça também acompanha os pacientes no ambulatório. Mas a pergunta que eu queria fazer para o senhor, Dr. Gustavo, é referente ao principal hormônio. Qual que é o principal hormônio e como é que seria, né, o ponto de corte que fala assim, não, eu tô sintomas, ponto de corte do exame, quando que eu devo procurar o meu médico urologista? Às vezes eu estou fazendo algum exame de rotina. Tá.
O paciente que ele tem a indicação de uma reposição hormonal, ele tem que ter 2 critérios juntos, né. Ele tem que ter primeiro um exame hormonal, que é a testosterona baixa. Hoje a literatura ela é permissiva para abaixo de 350, de testosterona. Algumas literaturas mais rígidas, ela aceita 250, mas a grande maioria está em 350. Agora, mas só o hormônio baixo, só a testosterona baixa não explica. Ele tem que ter também sintomas, como por exemplo, ele tem que ter ali uma fadiga, uma indisposição no dia a dia, a própria impotência sexual. Porque o hormônio da testosterona é o hormônio do vigor, né? O hormônio da disposição. Então, quando o paciente vai percebendo que ele vai perdendo essa disposição, esse vigor, essa produção no dia a dia, vamos dizer assim, né? Ele deixa de ser produtivo, ele percebe isso, ele sente isso também. E juntamente com a testosterona baixa, esse paciente ele tem uma indicação de reposição hormonal. É somente dessa forma. Só deixando bem claro, doutor Gustavo, que o nosso Conselho Regional de Medicina, ele é contra, né, o uso recreacional, né, dos hormônios esteroides, hormônios androgênicos, né? Então, assim, nós não estamos falando de uso recreacional, nós estamos falando de reposição hormonal. O ponto de corte, né, a referência do hormônio estava baixo, ou tinham sintomas que justificassem o uso da medicação. Então, nós não estamos falando de uso recreacional, nós estamos falando de reposição hormonal. Isso são dois detalhes completamente diferentes, que existem muitas pessoas, principalmente usando hormônios anabolizantes, para poder malhar, né? E é um uso recreacional, que isso não é orientado pelo CRM, não é orientado por nós aqui do podcast IPs, mas essas pessoas que estão fazendo esse uso inadequado, sem acompanhamento, que queira fazer um acompanhamento médico adequado, o senhor faz esse acompanhamento? Sim. A urologista também está capacitado para fazer o acompanhamento do paciente que está em reposição hormonal. Deve ser feito com acompanhamento, porque mesmo os pacientes com indicação, ele precisa do acompanhamento porque a testosterona causa alguns tipos de alterações a longo prazo. Infertilidade, testosterona faz isso. Problemas cardiológicos, né? O coração ele pode ficar hipertrofiado, né? A câmara do coração ele fica mais concêntrica, então ele fica mais hipertrofiado, cabendo um volume menor de sangue ali. Pode causar alterações de dislipidemias. Outras alterações, ele pode interferir na produção de outros hormônios que também precisa estar atento. Câncer de próstata. A testosterona, isso é muito importante, vou frisar de novo, né? A testosterona ela não causa o câncer de próstata. Porém, se o paciente tiver uma célula cancerígena ali na sua próstata, uma célula pequena, cancerígena, que ainda não começou o seu desenvolvimento, e ele inicia uma reposição hormonal, e ela aplica ali a sua testosterona, essa testosterona pode induzir o crescimento dessa célula cancerígena e aí o câncer aparecer. Ou seja, então o paciente ele já tinha a célula cancerígena, porém a testosterona induziu o seu crescimento. Ou seja, ela não causou câncer. Isso é importante. Então, por isso, quando o paciente ele vai começar a sua reposição, ele precisa ver se o PSA dele já não está alterado. Às vezes ele precisa de uma investigação para neoplasia antes. Porque senão, esse câncer que está ali não diagnosticado, ele pode acabar se desenvolvendo com a reposição, né? Então, tem que ter um acompanhamento, né? A testosterona, ela causa as suas alterações e com acompanhamento você está ali para pegar no início. Ou até mesmo para falar para o paciente que não dá para fazer reposição. Você tem algumas alterações que não permitem. Na questão do hemograma, por exemplo, nós olhamos o hematócrito, a hemoconcentração. Se o paciente ele começa a fazer a aplicação de testosterona e o sangue fica mais hemoconcentrado... Mais grosso, né? Explica, porque Exatamente. Tem muita gente que às vezes não entende essa terminologia. Mais grosso, né? O sangue hemoconcentrado está mais grosso, está mais espesso, né? Então ele pode causar mais AVC, pode causar mais infarto.
Então, por isso que tem que ter uma total atenção na hora da reposição. Tem que ser com acompanhamento. Então, doutor Gustavo, eu posso ter repercussão cardiovascular, eu Certo. posso ter repercussão cardiovascular, incluindo AVC, AVE, que é o derrame e o infarto, né? Eu posso ter atrofia testicular, Perfeito. porque a pessoa que está fazendo o uso recreacional, ele não tem noção de ciclos, ele não tem conhecimento dessa parte técnica. Eu posso ter, se eu tiver uma neoplasia de próstata, né, um câncer de próstata inicial, eu posso acelerar esse câncer, eu posso fazer isso. E assim, não é um uso inócuo, principalmente se for sem acompanhamento. Então, para as pessoas que estão fazendo e queiram organizar a casa, querer ou fazer o desmame, ou terminar um ciclo, ou se organizar, o senhor acompanha essas pessoas? O senhor pega e faz o tratamento adequado? Sim, caso o paciente queira fazer a reposição com acompanhamento de uma forma segura, fazemos sim. Eu faço esse tipo de acompanhamento, faço esse tipo de reposição. Caso o paciente esteja com o eixo inibido, o que que é o eixo inibido? Ou seja, o testículo deixou de produzir testosterona. Porque se você está ofertando testosterona para ele, para o seu organismo, o testículo, que é o produtor natural, ele para de produzir. Não tem por que ele produzir se você está ofertando para ele, para o seu organismo. Então, quando o paciente quer parar o uso, quer que o organismo volte ao normal, né, que ele produza de forma natural, tem como fazer o desbloqueio desse eixo. Nós falamos de desbloquear o eixo hormonal. Tem algumas medicações que ajudam a fazer o desbloqueio e, claro, é demorado, não é rápido, não. Uma questão também na sua área, doutor, na parte dermatológica também, as acnes também aparecem quando o paciente está fazendo uma reposição, dependendo do nível que está a testosterona dele. Com certeza. No ambulatório de dermatologia, para quem faz reposição hormonal ou o que seja o uso recreacional, que aparece os dois perfis de paciente no ambulatório, é acne e queda de cabelo. Então, assim, isso é bem nítido, né? E uma observação, doutor Gustavo, que eu queria fazer, que eu conversei até com um amigo meu, que eu não tinha aventado, né, no uso da testosterona, porque como a testosterona é o hormônio do vigor, né, ele aumenta a massa magra, queima gordura, aumenta a disposição. Tipo assim, nós sabemos de todos os benefícios da testosterona, né? Eu achava que quem fazia esse uso recreacional, ele tinha só a mentalidade de manter o corpo, manter os músculos, o shape, né? E assim, eu não levava para esse lado da dependência psicológica da testosterona. Porque se você tem todas essas sensações boas que a testosterona dá, então pode ser que tenha mais dificuldade para essa pessoa do uso recreacional deixar, porque existe também uma dependência psicológica. Então, no caso do homem, ele teve uma atrofia testicular, ele precisa reativar esse eixo, né? De forma mais popular, ele tem que fazer o desmame adequado para o testículo dele voltar a produzir testosterona, e isso pode ser difícil, porque vai vir todas essas sensações que a testosterona dava, ele vai também diminuir ou vai reduzir bastante, porque ele estava usando o hormônio de forma exógena de fora, né? Então, essa reativação precisa do acompanhamento profissional, né? Então, isso é muito importante, porque senão a pessoa, assim que ela parar de uma vez, a musculatura vai cair, vai vir todos esses sentimentos e ele vai falar, não, vou ter que voltar, porque eu não consigo. Então, é por isso que é importante o acompanhamento especializado, que é para minimizar todos os efeitos colaterais que, porventura, esse reativação do eixo, vou falar, desmame, né? Realmente essa forma de tirar a testosterona não é da noite pro dia. Não é verdade, doutor? Exatamente. Mesmo os pacientes que estão em uso de testosterona com indicação, necessidade de reposição, nós também não chegamos aos níveis suprafisiológicos. Níveis suprafisiológicos são aqueles geralmente acima de 1.000, algumas literaturas acima de 1.500. O que acontece? Os níveis suprafisiológicos são eles que, a longo prazo, claro, que causam as repercussões maiores, né? Alteração fisiológica, alteração dislipidêmica, alterações testiculares, alteração de infertilidade. Se você faz uma reposição, mas mantém no nível fisiológico, você precisa também de acompanhamento, mas os riscos das complicações da testosterona já são menores. O maior risco está no risco suprafisiológico, que geralmente são os atletas, né? Os atletas de fisiculturismo,
eles geralmente chegam até esses valores. Porém, eles também têm um certo acompanhamento, eles não estão desacompanhados nesse momento, quando eles estão em competição, eles têm os médicos que acompanham eles exatamente para não chegar no nível que possa prejudicar, né, o seu organismo. Certo. Doutor Gustavo, foi muito proveitoso esse bate-papo nosso, né? Deu para poder aprender muito sobre o que é reposição, como que eu faço para poder realizar o desbloqueio do eixo, quais os problemas que a testosterona pode causar, porque todo mundo fica achando que é só benefício, né? Que é só vigor, só músculo, só massa muscular, só queima de gordura, só aumento da libido, né? Que tá uma moda entre os jovens, né? De usar testosterona, usar um vasodilatador que eles conhecem como o azulzinho, um tadalafila, um sildenafila, né? Então, assim, toda essa classe de vasodilatador tá uma moda muito grande entre os jovens, né? Lembrando que não tem comprovação, né? Que o tadalafila melhora no desempenho muscular na academia. Isso é outro uso que eles estão fazendo para poder malhar, né? E assim, um amigo passa para o outro, a informação não é uma informação profissional confiável, né? E vai passando fofoca, né, de uma pessoa para outra e a moda pega e todo mundo quer usar, né? Então tá entre os jovens e eu até me preocupo um pouco com o uso recreacional de hormônios anabolizantes, né? Nesse caso em específico da testosterona e do uso de vasodilatador, né? Que eu acho que talvez seria um próximo assunto bom para a gente poder tratar aqui, né? Porque o homem, ele tem, assim, todas as pessoas envelhecem, né? E a vida sexual do homem também envelhece e não necessariamente o homem precisa finalizar ou encerrar a vida sexual. Não estou falando isso, né? Eu estou falando do uso das medicações de forma adequada e com acompanhamento do profissional adequado. Então, não é que eu seja contra o uso de vasodilatador do sildenafila, tadalafila, não que eu seja contra o uso das medicações. Eu sou a favor do uso acompanhado com um profissional especializado. Exatamente. A tadalafila, né? Muitos pacientes acham que ela pode criar dependência também. Ela não cria dependência. A tadalafila não dá dependência nenhuma. A questão é que o paciente utiliza, tem uma boa ereção, gosta da ereção que tem. E o que acontece, né? Ele criou aquela dependência psicológica da medicação. Ele criou. Porque a própria medicação não causou dependência nele. Mas ele criou a dependência porque um dia que ele for para uma noite especial e ele não tomar a medicação, ele vai começar a bola de neve. Vai pensar, não tomei a medicação, não vai dar certo. Só dele ir com esse pensamento, de que não tomou medicação, não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Doutor Gustavo, se você já vai pro jogo achando que você pode perder, é melhor não ir. Não vai. Doutor Gustavo, esse é um assunto que eu quero para o próximo bate-papo nosso aqui no podcast. E eu agradeço demais a vinda do senhor. E eu espero que tenha sido tão proveitoso para todos como foi esse bate-papo aqui para mim. E eu espero que na próxima a gente possa estar falando de efeito colateral de vasodilatador, né? Por que eu não posso usar o tadalafila do nada, assim? Quantos comprimidos que eu posso usar com segurança? O que eu posso fazer? Devo procurar o urologista? Não devo? Tem problema de coração? Isso é preocupante, não é? Preciso fazer algum exame? Eu quero que o senhor responda essas perguntas para nós no próximo capítulo do podcast IPs. Combinado, doutor. Sempre um assunto. Obrigado, viu? Por nada. Obrigado pelo convite de participar aqui com você. É isso, a gente que agradece. Muito obrigado a todos e um grande abraço, hein?